João, filho de Zacarias, ainda não tinha respirado o ar do mundo, mas já estremecia com a presença do Salvador. No silêncio do ventre de Isabel, numa casa esquecida das colinas da Judéia, algo sagrado aconteceu. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Naquela visita entre duas mulheres que carregavam promessas impossíveis, o céu inteiro se curvou. Era como se João dissesse: eis que ele chegou. Antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, João anunciava o Cristo com o corpo ainda em formação. Uma profecia viva, sem linguagem, mas plena de sentido. Desde aquele dia, sua existência deixou de pertencer apenas a si mesmo. João não veio ao mundo para acumular glórias humanas, nem para realizar sinais espetaculares como tantos outros profetas. Não multiplicou pães, não devolveu a visão aos cegos, não ressuscitou mortos. E, no entanto, preparou o maior de todos os milagres: o reconhecimento do Messias por um povo cansado de esperar. Ele seria a ponte entre a antiga aliança e a nova esperança, o último grito do deserto antes que o Verbo eterno caminhasse entre os homens. Esta é a história daquele que nasceu de um ventre antes estéril, viveu no deserto entre as pedras e os ventos e morreu na prisão por amor à verdade. A história de um homem que, sem realizar um único milagre visível, converteu multidões apenas pela força de sua voz e da retidão de sua alma. Hoje, sua figura é celebrada entre fogueiras, cânticos, devoções e até mesmo entre povos que não o chamam de santo, mas o reverenciam como profeta. Sua vida é um convite para os que não sabem mais por onde começar, para os que sentem que nada fazem de extraordinário, mas desejam ardentemente preparar o caminho do Senhor. Se você carrega no coração a dor de ver alguém que ama distante de Deus, ou se sente pequeno demais diante da missão que o céu lhe confiou, então esta história é para você. João não curou corpos, mas curou esperas. Não fez descer fogo do céu, mas reacendeu a fé de um povo inteiro. E se ele, com tão pouco aos olhos do mundo, foi chamado pelo próprio Jesus de o maior entre os nascidos de mulher, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11, então talvez a grandeza da sua missão também esteja escondida nas coisas simples que você realiza com amor. A incredulidade de Zacarias não impediu o plano de Deus, apenas o silenciou. Ele era sacerdote, conhecedor das Escrituras, homem de oração e de serviço no templo. Mas hesitou quando o anjo anunciou o impossível. Sua esposa Isabel, avançada em idade e conhecida por sua esterilidade, conceberia um filho. O mensageiro celeste, Gabriel, não deixou espaço para dúvidas. Não tenhas medo, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás João. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Diante do espanto do pai, o céu impôs o silêncio como resposta. Zacarias saiu mudo do templo, carregando no peito a certeza que a voz divina havia falado mais alto que a lógica humana. Isabel, por sua vez, viveu esse tempo de espera como quem guarda um segredo sagrado entre as mãos. Ocultou sua gravidez por 5 meses, não por vergonha, mas por reverência. E quando Maria, sua prima mais jovem, chegou para visitá-la trazendo no ventre o Salvador do mundo, a alegria foi tanta que o menino pulou em seu seio, reconhecendo a presença daquele para quem toda a sua vida apontaria. Naquela tarde de encontros e bênçãos, o Espírito Santo tomou conta das duas mulheres, unindo os destinos dos dois meninos que mudariam o curso da história. Mal a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 44. O nascimento de João foi um acontecimento que cortou o ar seco da Judéia com espanto e adoração. Quando chegou o 8º dia e os vizinhos vieram para a circuncisão da criança, todos esperavam que o menino se chamasse como o pai, como era costume. Mas Isabel, inspirada pelo anjo, declarou: não, ele se chamará João. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 60. E quando perguntaram a Zacarias, que ainda não podia falar, ele escreveu:
João é o seu nome. Na mesma hora, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus diante de todos, deixando o povo tomado de temor e admiração. As palavras do velho sacerdote se tornaram profecia. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 76. Ali começava o destino de João, uma vida que não se explicaria pelos dons visíveis, mas pela fidelidade invisível ao chamado. A criança crescia, mas não nos palácios. João foi ao deserto, ao silêncio, onde o coração aprende a escutar antes de falar. Ele se robustecia em espírito longe das multidões, para um dia se tornar a voz que clama no deserto, preparando o povo para encontrar o Salvador. O silêncio que preparou João no deserto não era vazio, era gestação de palavra. A Judéia, sob o peso do Império Romano e da corrupção das elites religiosas, já não ouvia profecias há séculos. O povo caminhava entre impostos impiedosos e promessas messiânicas que pareciam não se cumprir. Muitos haviam perdido a esperança. Outros buscavam refúgio em seitas fechadas, como os essênios, fugindo da cidade para tentar preservar a pureza da fé. Foi nesse cenário de espera exausta que João se levantou como uma chama acesa em plena noite. Ele não veio com armas nem discursos refinados, mas com a autoridade de quem tinha o coração inflamado por Deus. João apareceu nas margens do Jordão, não como um líder vestido de púrpura, mas como um homem envolto em pele de camelo, com um cinto de couro apertando a cintura e os olhos acesos pelo Espírito. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, como um sinal de que sua vida não pertencia a este mundo. E sua mensagem era simples, mas cortante como espada. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Ele não se deixava seduzir por aplausos, nem temia a rejeição dos poderosos. Falava com clareza e urgência, como quem sabe que o tempo é curto e a conversão não pode ser adiada. As multidões vinham de todas as partes, homens e mulheres, soldados e cobradores de impostos, fariseus e pescadores, todos se encontravam ali à beira do rio, buscando algo que nenhuma instituição lhes dava mais: verdade. E João os olhava nos olhos, sem fazer distinção, e dizia o que precisava ser dito. Aos que tinham 2 túnicas, pedia que repartissem com os que não tinham nenhuma. Aos publicanos, ordenava que cobrassem apenas o justo. Aos soldados, exigia que não abusassem do poder e se contentassem com o salário. Era como se cada palavra sua desenterrasse a consciência adormecida do povo, devolvendo-lhes o senso de justiça perdido. Ele não se colocava no centro. Ao contrário, deixava claro que sua missão era apenas preparar o caminho para alguém maior. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. O fogo de que falava não era destruição, mas purificação. João não anunciava um Messias político, mas um Salvador que viria transformar os corações desde dentro. E ali, no barro das margens do Jordão, entre banhos simbólicos e lágrimas verdadeiras, a esperança começou a nascer novamente, não das estratégias humanas, mas da conversão do coração. João não media suas palavras para agradar, ele falava porque era preciso. Quando seus olhos se voltaram para Herodes Antipas, não viu um rei intocável, mas um homem ferindo a lei com sua conduta. Herodes havia tomado para si Herodíades, esposa de seu irmão, e João, em fidelidade à verdade, não se calou diante do escândalo. Publicamente o denunciava, não com ódio, mas com firmeza, pois sabia que a justiça não pode ser seletiva, nem a voz do profeta pode ser moldada ao conforto dos palácios. Era como se, ao confrontar Herodes, João estivesse defendendo o coração ferido de um povo que já não esperava mais que alguém tivesse coragem de chamar o pecado pelo nome. Herodes, embora irritado, também era fascinado por João. Algo naquela figura magra e ardente o desconcertava.
Dizem os evangelhos que ele gostava de escutá-lo, ainda que o mantivesse preso, talvez na esperança de que a verdade dita por João não o alcançasse por completo. Mas a verdade, quando é de Deus, nunca permanece estancada. Ela se infiltra mesmo nas fortalezas mais blindadas. João foi lançado na prisão de Maqueronte, uma fortaleza isolada entre as pedras, onde o vento cortava e a solidão era espessa como a noite. E ali, no silêncio do cárcere, João continuava sendo profeta, sem púlpito, sem multidões, sem rio, apenas com a sua fé. Foi durante um banquete luxuoso marcado por vinho e dança que o destino de João foi selado. Herodes, embriagado de vaidade e desejo, prometeu a Salomé qualquer coisa que ela pedisse após sua dança diante dos convidados. A jovem, instigada por sua mãe Herodíades, pediu o que o ódio acumulado desejava havia muito tempo. Quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 25. O rei entristeceu-se, mas por causa dos convidados e do juramento imprudente, ordenou a execução. João, o homem que não se curvou ao poder, foi silenciado por ele. Mas seu sangue não manchou apenas um prato, ele tingiu de vermelho a história como sinal do preço da verdade. Seus discípulos vieram buscar o corpo e lhe deram sepultura. E mesmo depois de morto, sua presença inquietava. Herodes, ao ouvir falar de Jesus, pensava: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 16. Até os poderosos, mesmo quando negam Deus, reconhecem instintivamente que sua verdade não morre. João morreu no escuro de uma cela, mas sua luz não se apagou. Ele entrou na eternidade não com coroa, mas com coragem, e deixou para nós um testemunho incômodo e sublime. É melhor perder a cabeça do que perder a fidelidade à vontade de Deus. Não havia trombetas nem multidões aclamando, apenas o murmúrio das águas do Jordão e o farfalhar das folhas sob o vento quando João viu aquele homem se aproximar. Ele o reconheceu imediatamente, não por sinais exteriores, mas porque seu espírito estremeceu com a mesma certeza que um dia movera seu corpo no ventre materno. Era Jesus, seu parente, e mais que isso, o Cordeiro de Deus, aquele a quem ele preparara o caminho com cada palavra de renúncia e cada apelo à conversão. O encontro entre os dois foi de uma grandeza silenciosa, tão profunda que João hesitou. Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 14. Mas Jesus insistiu com doçura firme, dizendo: deixa por agora, pois convém que assim cumpramos toda a justiça. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15. João cedeu, não por fraqueza, mas por obediência à vontade de Deus. E naquele instante em que mergulhou o Filho do Altíssimo nas águas do Jordão, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, e uma voz ressoou das alturas, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Foi o momento em que a Trindade se manifestou plenamente diante dos homens. E João, com as mãos ainda molhadas, compreendeu que havia cumprido sua missão maior. Ali não terminou sua história, mas ali se consumou o sentido de sua vida. João não saiu em busca de reconhecimento. Não quis manter discípulos para si. Não disputou espaço com o Messias, que agora começava sua missão pública. Ao contrário, apontou com humildade: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E quando alguns de seus próprios seguidores hesitaram, ele disse com firmeza e alegria: convém que ele cresça e que eu diminua. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Nesse gesto está toda a espiritualidade de João. Ser ponte e não fim, ser seta e não chegada. Ele compreendeu que a grandeza de uma vida não está em permanecer no centro, mas em conduzir outros até Cristo. João batizou com água para preparar, mas sabia que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E talvez esse tenha sido seu maior milagre, abrir espaço para que Deus passasse. Não pelas mãos, mas pelo coração,
João deixou o mundo mais preparado para reconhecer o Salvador. E esse é o chamado de todo aquele que deseja viver à luz do Evangelho. Não ser o foco, mas a lamparina que ilumina o caminho até Jesus. João não multiplicou pães, nem curou enfermos, não ressuscitou mortos, nem acalmou tempestades. E ainda assim, de seus lábios saiu o anúncio que atravessou os séculos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. À primeira vista, poderia parecer que sua vida não foi marcada por feitos extraordinários, mas o próprio Cristo desfez esse engano ao dizer: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11. A grandeza de João não estava nos prodígios visíveis, mas no silêncio da fidelidade, na firmeza do chamado, na humildade de ser apenas instrumento. O Evangelho deixa claro: João não fez sinal algum. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 41. Nenhum prodígio, nenhuma maravilha sensacional. Apenas a palavra reta e o exemplo incorruptível. E talvez seja por isso mesmo que tantos corações simples se identificam com ele. Quantas pessoas vivem suas vidas em silêncio, rezando, amando, servindo, sem que ninguém veja ou aplauda? Quantos pais e mães oferecem seus dias pela conversão dos filhos? Quantos doentes oferecem sua dor com fé? Quantos anônimos plantam a paz onde só havia conflito? João é o espelho de todos esses. Ele mostra que o céu não mede o sucesso pelos olhos do mundo, mas pela fidelidade escondida aos olhos humanos e preciosa aos olhos de Deus. Sua missão não era realizar, era preparar. E preparar exige mais amor do que aparecer. É abrir caminhos sem caminhar neles, é plantar sem colher, é gastar-se para que outro brilhe. João aceitou esse papel com alegria. Ele sabia que não era o noivo, mas o amigo do noivo, e sua alegria era completa ao ouvir a voz daquele que vinha depois dele. Como nos recorda o Evangelho, o que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, enche-se de alegria com a voz do esposo. Assim, esta alegria já se completou para mim. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. A grande lição de João é esta: a missão mais fecunda nem sempre é a que aparece, mas a que prepara. Ele não fez milagres com as mãos, mas operou conversões com a palavra. Não andou sobre as águas, mas sustentou firme o povo à beira do Jordão. E ainda hoje, tantos anos depois, seu nome ainda arde no coração dos que desejam viver para Deus, mesmo que ninguém os perceba. Se há dias em que você se sente pequeno, esquecido ou incapaz de grandes feitos, lembre-se de João. Ele não precisou de milagres para ser grande, apenas de coragem para ser fiel. A alma de João parecia feita da mesma matéria dos ventos do deserto, livre, firme e indomável. Desde a infância, viveu longe do burburinho das cidades, não porque desprezasse as pessoas, mas porque precisava escutar a voz de Deus sem distrações. O Evangelho resume sua juventude com uma frase que carrega um mistério profundo. O menino crescia e se fortalecia em espírito e vivia nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. João foi moldado pelo silêncio das areias, pela solidão das madrugadas frias e pela aspereza da terra. Ali, longe dos olhares humanos, a alma foi sendo lapidada como pedra preciosa que só reluz no tempo certo. Muitos padres da igreja e escritores espirituais compararam João a um anjo, não por ausência de carne, mas pela pureza com que abraçou sua missão. Na tradição do Oriente cristão, ele é chamado de anjo do deserto e até retratado em ícones com asas, não como ser celestial, mas como mensageiro puro que viveu entre os homens sem se contaminar com a vaidade do mundo. Ele era um profeta com aparência rude e coração ardente, uma sentinela espiritual que preferia a companhia de Deus à companhia dos banquetes. Seu alimento era a fidelidade, sua veste a penitência, seu perfume o vento seco da fidelidade incondicional. João não viveu para si, mas para o reino que se aproximava.
Sua presença lembrava os antigos profetas, como Elias, com quem foi comparado ainda antes do nascimento. Ele irá adiante do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Mas ao contrário de Elias, João não fez fogo descer do céu, nem enfrentou reis com espadas. Ele combateu com a verdade e jejuou com esperança. Seu deserto não foi apenas geográfico, foi interior. João renunciou aos confortos e preferências não por orgulho, mas porque sabia que, para ouvir o sussurro de Deus, era preciso calar todo o resto. E talvez seja essa a lição mais esquecida do nosso tempo. A santidade não começa nos grandes palcos, mas no recolhimento. Em um mundo barulhento que valoriza visibilidade e resultados imediatos, João nos lembra que a profundidade espiritual só floresce no silêncio. Ele foi o último dos profetas antigos e o primeiro a apontar o Cristo com clareza. Mas antes de falar ao povo, aprendeu a escutar a Deus. E é por isso que suas palavras, mesmo duras, não feriam, curavam. O deserto foi sua escola, sua morada, sua cruz e sua glória. Quem passa pelo deserto com Deus transforma a aridez em profecia. João atravessa as fronteiras da fé cristã e ressoa até mesmo onde seu nome é pronunciado de forma diferente. No islamismo, ele é conhecido como Yahya, filho de Zacaria, e é considerado um profeta puro, justo e escolhido por Deus. O Alcorão o menciona com reverência. Ó Zacarias, nós te damos a boa nova de um filho, cujo nome será Yahya. A ninguém havíamos dado este nome antes. Surata Maria, capítulo 19, versículo 7. Assim como no Evangelho de Lucas, o nascimento de João é apresentado como um milagre concedido a um casal estéril, e seu papel é de anunciar o Messias, não como filho de Deus, mas como um profeta poderoso e santo chamado Isa, o Jesus do islamismo. Os muçulmanos o veem como mártir da verdade, um homem de oração e castidade, obediente aos pais, cheio de sabedoria desde a juventude. Ainda que a teologia islâmica não reconheça Jesus como Deus encarnado, há uma profunda admiração por João como um dos grandes profetas enviados por Alá. Fontes islâmicas posteriores relatam que ele foi morto por ordem de um tirano devido à sua denúncia de um casamento ilícito, preservando assim o eco da verdade que ele sempre proclamou, mesmo diante da morte. E mais ainda, a tradição relata que, na noite da ascensão do profeta Maomé aos céus, João e Jesus o receberam no segundo céu, numa cena de paz e fraternidade espiritual que atravessa religiões. A veneração a João também se manifesta no respeito às suas relíquias. Em Damasco, na Síria, está a majestosa mesquita Omíada, onde milhares de muçulmanos e cristãos se reúnem diante de um relicário que, segundo a tradição, guarda a cabeça de João Batista. Ali, onde a arquitetura islâmica se une à memória cristã, João é ponte viva entre mundos que muitas vezes se dividem. Não há ali pregação, apenas silêncio e reverência, como se todos, independentemente da fé que professam, reconhecessem naquele nome uma luz que não pertence a este mundo. A sua figura, então, não se limita ao culto católico, nem às festas populares. João o Batista, Yahya, o Justo, como é chamado no Alcorão, permanece como uma lembrança viva de que a verdade não pertence a um povo, mas é dom universal. Ele mostra que há algo em sua vida que toca todos os que buscam o que é puro, firme e eterno. Se até mesmo os que não o chamam de santo reconhecem sua santidade, é porque o Espírito sopra onde quer, e a luz que vem de Deus se reflete até nos corações que ainda caminham em busca da plenitude da fé. João não quis ser a luz, mas foi lâmpada que guiou muitos ao encontro dela, e continua a fazê-lo, onde quer que se pronuncie seu nome com sinceridade. Há santos que vivem no coração do povo como memória solene, e há aqueles que habitam a alma como presença familiar. João Batista é um desses. Mesmo sem ter vivido nas lavouras, tornou-se padroeiro das colheitas. Mesmo tendo pregado no deserto,
tornou-se símbolo das festas mais vivas e floridas. Seu nascimento, celebrado em 24 de junho, coincide com o auge do sol no hemisfério norte, e foi assim, unindo tradição cristã e costumes antigos, que ele passou a ser associado à luz, à abundância e à esperança que renasce. No Brasil, especialmente no Nordeste, ele não é apenas um nome litúrgico. É São João, o querido do povo, o primo de Jesus que dança com as bandeirinhas entre as estrelas das noites juninas. O povo acende fogueiras para homenageá-lo, como Isabel teria acendido uma para anunciar seu nascimento a Maria. Dança-se em sua honra, come-se com alegria, canta-se com fervor. Mas por trás do colorido das festas há um vínculo profundo entre fé e vida. Quando os agricultores pedem a São João uma boa colheita, quando os pais abençoam seus filhos diante da fogueira, quando as noivas colocam manjericão sob o travesseiro, esperando um sinal, não estão apenas brincando com superstições, estão, à sua maneira, entregando seus anseios ao céu, como os antigos suplicavam junto ao Rio Jordão. É uma religiosidade que não se explica nos livros, mas que se entende no coração. João é também lembrado como padroeiro dos padrinhos e afilhados, por ser o precursor do batismo de Cristo. Há um afeto manso e cotidiano ligado ao seu nome. Nas festas juninas, essa devoção ganha vida com mastros erguidos, cânticos populares e simpatias que misturam fé e cultura. Mesmo com o passar dos séculos, mesmo nas cidades que já não vivem do campo, algo da simplicidade de João permanece. O encanto pelo fogo que aquece, pela música que une, pela fé que renova. E é tocante pensar que aquele que viveu em jejum, que se alimentava de mel silvestre, seja hoje lembrado com comidas feitas com milho, fruto da terra e símbolo da fartura. Nas veredas do interior, há quem diga que São João dorme no céu na noite de sua festa, para não se emocionar demais com as homenagens e descer antes da hora. E é assim, entre o sagrado e o terno, que ele permanece presente na vida do povo, como aquele que não precisou de milagres para ser amado, mas que conquistou os corações por sua fidelidade a Deus. Sua presença nas festas juninas não é distração mundana, mas eco de uma fé que se expressa em linguagem simples, nascida da terra e elevada ao céu. Porque onde há gratidão, partilha e alegria limpa, ali Deus se alegra também. João, o profeta do deserto, tornou-se também o guardião da alegria que nasce da fé celebrada com o coração inteiro. Há mistérios tão belos que parecem tocar até os detalhes da criação. E João, mesmo sem jamais tocar um instrumento, deixou sua marca até no som das notas que cantamos. Um antigo hino latino, composto em sua honra, serviu de base para o nascimento do sistema de notação musical que usamos até hoje. Cada verso do Ut Queant Laxis, dedicado a São João Batista, começava com uma sílaba diferente, e foi ali que surgiram os nomes das notas: Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, mais tarde completadas com o Si, como se até o louvor entoado pelas vozes humanas tivesse em João um ponto de partida, como se ele fosse, também no mundo da música, aquele que prepara os sons para que a harmonia se manifeste. Sua presença atravessa a arte com uma força silenciosa, mas transformadora. Nas pinturas dos grandes mestres, João aparece não como figura decorativa, mas como seta que aponta para o alto. Leonardo da Vinci o pintou sorrindo levemente, erguendo o dedo para o céu, como quem sabe que tudo o que há de belo neste mundo só faz sentido se nos conduzir para o eterno. No Barroco, Caravaggio o retratou com intensidade dramática, tanto em solidão contemplativa, quanto na cena pungente de sua decapitação. Em ambas, João não é herói triunfante, mas testemunha fiel. Sua figura sempre aponta para além de si mesmo, e é isso que o torna inesquecível. Também na escultura, sua imagem se repete como guardião das fontes batismais, com expressão firme e despojada. Nas igrejas antigas, ele surge esculpido em bronze e pedra, como que eternamente chamando ao arrependimento. E na literatura, sua figura inspirou desde poemas espirituais até peças simbólicas e intensas. Mesmo quando interpretado por olhares artísticos mais livres, como na obra Salomé, de Oscar Wilde,
João permanece centro de tensão entre verdade e poder, entre luz e trevas. Nenhum artista, por mais ousado, consegue esvaziá-lo de sua densidade profética. E talvez seja por isso que ele continua inspirando, porque não tentou brilhar por si. Ele preferiu ser o pano de fundo que ressalta o esplendor do Cristo. Não pediu honrarias, não buscou glórias, mas Deus o honrou com algo muito mais sublime, fazer parte da própria harmonia da salvação. Sua vida é como uma nota grave que sustenta o acorde do Evangelho, discreta, firme, essencial. E se hoje tantos entoam louvores com instrumentos, vozes e arte, talvez sem saber, repitam aquele mesmo gesto de João: preparar com beleza o caminho para que o Senhor seja reconhecido e amado. A grandeza de João não esteve nos prodígios, mas na fidelidade a um chamado que exigia renúncia, coragem e amor sem reservas. Ele foi o amigo do noivo, o que se alegra não em ser celebrado, mas em ver o outro brilhar. Sua missão era preparar corações, abrir caminhos, dispor almas para reconhecer o Cristo quando ele passasse. E essa missão, que parece tão própria de um profeta do deserto, na verdade continua viva em cada pessoa que deseja ver os que ama encontrar em Deus. Preparar corações não é apenas pregar, é acolher com paciência, rezar com perseverança, amar mesmo quando não há retorno. É plantar a esperança onde só há desilusão e continuar crendo que o bem germina no tempo de Deus. João não viu os frutos de sua missão se multiplicarem diante de seus olhos. Foi preso, calado e morto antes de ver o Evangelho florescer. Mas seu testemunho permaneceu como uma raiz profunda que sustenta a árvore mesmo quando ninguém a vê. E é assim também conosco. Quantas vezes sentimos que nossas orações por alguém parecem não surtir efeito, que nossos gestos de fé caem em solo seco, que nossos esforços para conduzir uma alma ao bem são ignorados? Nessas horas, João é companheiro e consolo. Ele nos ensina que a missão de preparar exige entrega sem garantias, amor sem retribuição, fé que não se apoia nos resultados, mas na certeza de estar cumprindo a vontade do Altíssimo. Jesus, ao falar de João, não poupou elogios. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11. Com isso, ele não diminuiu João, mas nos abriu a possibilidade de continuar sua missão com a graça que agora nos é dada em plenitude. Ser maior no reino não é ter mais poder, é ter mais comunhão. E João, com toda a sua grandeza, se alegrou em ver esse reino se aproximar. Ele nos chama a fazer o mesmo, alegrar-nos cada vez que alguém se aproxima de Cristo, ainda que seja graças a uma semente que nós lançamos sem sequer saber. Talvez você carregue no coração o nome de um filho que se afastou da fé, de um esposo que se endureceu, de uma amiga que perdeu a esperança. Não se desespere. Prepare o caminho com suas orações silenciosas, com sua fidelidade escondida, com sua ternura persistente. E confie que Deus a seu tempo passará. João não viu tudo, mas preparou tudo. E essa é a missão mais nobre que alguém pode viver. Se quiser, compartilhe nos comentários o nome daqueles por quem você deseja preparar o caminho. Unidos em oração, seremos como pequenas vozes no deserto, chamando o mundo de volta ao coração do Pai. João terminou sua missão como viveu, sem se apegar à própria história, mas deixando tudo falar de Jesus. Sua última palavra não foi ouvida pelos homens, mas foi entendida pelo céu. Ele foi decapitado num cárcere, longe dos rios e do povo, mas sua voz continua ecoando como promessa cumprida. O silêncio que se seguiu à sua morte não foi de ausência, mas de plenitude, porque o homem que preparou o caminho não precisava estar na estrada quando o rei passasse. Bastava que ele tivesse por onde passar. João apontou para o Verbo com cada gesto, com cada jejum, com cada sim escondido na solidão do deserto. E quando sua missão chegou ao fim, ele simplesmente desapareceu como a estrela da manhã que some quando o sol finalmente nasce. Hoje a vida de João nos convida a deixar de medir nossa fé pelos milagres visíveis, pelas respostas imediatas ou pelos aplausos alheios.
Ele nos ensina que preparar é amar sem garantias, servir sem retribuição, anunciar mesmo quando não somos ouvidos. O maior de todos os nascidos de mulher não construiu templos, não realizou prodígios, não reuniu discípulos em seu nome, mas fez brotar arrependimento num povo cansado e reconheceu o Cristo mesmo antes de vê-lo em ação. Seu exemplo é um chamado para cada um de nós. Preparar corações, apontar para o alto, diminuir para que ele cresça, confiar que mesmo o menor gesto feito por amor se inscreve na eternidade. Que a intercessão de São João Batista, amigo do esposo, nos fortaleça quando sentirmos que nossas palavras são poucas, nossas ações pequenas e nossas orações parecem não mover nada. Que ele nos ensine a esperar com firmeza, a viver com sobriedade e a amar sem precisar de reconhecimento. Rezemos agora com confiança. Senhor Jesus, por intercessão de São João Batista, nós te pedimos hoje a graça de sermos preparadores do teu caminho. Concede-nos a coragem de dizer a verdade com amor, de viver com simplicidade e de desaparecer quando for necessário, para que tu brilhes em cada coração. Acolhe nesta oração todos os nomes que agora recordamos em silêncio, pessoas que amamos e que desejamos ver de volta à tua luz. Que tua misericórdia as alcance e as transforme. Amém. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de esperança. Inscreva-se para caminhar conosco nesta jornada de fé, com os olhos fixos em Cristo e os passos guiados pelos santos. E se você deseja, escreva aqui nos comentários os nomes daqueles por quem deseja rezar ou preparar o caminho. Estaremos unidos, como vozes no deserto, esperando juntos o milagre maior, a chegada do Senhor em cada vida.